gente, tudo bem? Vamos lá para outra aula. Gente, nós vamos hoje dar continuidade ao nossa segunda aula hoje online. Nós vamos estar trabalhando novamente sobre solos, tá? Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu estou retomando alguns assuntos, até mesmo para a gente finalizar aquilo que ficou meio pendente, tá? Mas como eu falei para vocês também, tudo que vocês já viram, tudo que vocês já fizeram, também é válido. É lógico, as atividades não vão ser as mesmas, não são os mesmos exercícios, tá? Para vocês estarem fazendo aí, ok? De tarefa, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, gente, vamos começar. Bom, primeira coisa, pessoal, onde que está esse conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, gostaria bastante que vocês pegassem o material de vocês, deixassem sempre junto com vocês. Nós já vamos estar trabalhando agora o livro 2, ok? Livro 2. Aí nós temos esse assunto de solos do Brasil, a gente tem no livro 2, na frente A, na página 599, e nós temos também no livro 2, na frente B, na página 615. Então, esse aqui da frente A, ele fala de maneira geral sobre o solo, formação do solo, né, o processo de intemperismo, são os fatores, tá? E aí da frente B, ele vai estar falando mais especificamente dos solos do Brasil. Então, eu vou retomar um pouquinho o da frente A para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo da frente B, ok? Bom, então, primeiro, o que é um processo de intemperismo? O que é o intemperismo, tá? Intemperismo é um processo que vai transformar, que vai desgastar, que vai fragmentar, que vai quebrar a rocha, tá? Esse intemperismo, ele não deixa de ser uma ação dos chamados agentes exógenos. Vocês sabem que nós temos os chamados agentes do relevo, os agentes internos, os chamados endógenos, aqueles que acontecem de dentro para fora, que seria tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, e nós temos os chamados agentes exógenos, ou seja, eles vão atuar aonde? Externamente, fora, né, na superfície, então externos, que são aquelas forças que vão transformar o relevo, certo? Que vai ser a ação da água, da chuva, da água do rio, da água do mar, vai ser a ação do vento, da temperatura, dos seres vivos, certo? Esse processo de transformação que os agentes exógenos fazem, na verdade, eles provocam o processo de intemperismo. Então, se for químico, pessoal, eu vou ter muita atuação da água, principalmente a água da chuva. O que seria esse intemperismo químico? É quando você vai ter um processo onde a água da chuva ela vai mudar quimicamente a rocha, certo? O físico seria mais atuação do quê? Do vento, da variação de temperatura, o impacto do mar, o impacto da água da chuva, tá? Também é uma ação física. E o biológico, né, seria a ação dos seres vivos, que pode ser raízes de planta, pode ser alguns animais que escavam o solo, alguma coisa assim, tá? Não esquecer o seguinte, que todo o processo de intemperismo, ele vai desgastar a rocha, olha bem isso aqui que está em azul em destaque, ele vai desgastar a rocha, ele vai provocar a erosão desse material, esse sedimento vai ser transportado e vai ser depositado em outro lugar. Então, o processo de intemperismo, pessoal, ele vai provocar o quê? A fragmentação da rocha, ele vai provocar, segundo, a erosão, terceiro, ele vai transportar esse sedimento e quarto, ele vai depositar, que vai ser o processo chamado sedimentação. Nesse processo, ele forma o quê? Ele forma um solo. Então, o solo, pessoal, é essa camadinha mais solta da superfície da Terra, né? O que a gente chama popularmente de terra. E acredito que todo mundo deve ter visto, já alguma vez pegou a Terra, e vocês devem ter visto que ele é formado por vários grãozinhos, alguns maiores, outros menores, com colorações diferentes, né? Porque o solo, ele não vai ser igual. Ele vai ter tamanhos de sedimentos diferentes, cores de sedimentos diferentes, fertilidades diferentes. E isso tudo vai depender dos fatores que formaram o solo. Então, vou relembrar bem rapidinho com vocês quais são os principais fatores. Então, o clima. Cara, o clima é super mega importante. Vocês vão ver que isso aqui é uma das coisas que mais o Enem cobra, tá? Ele é um fator fundamental, porque quanto mais quente, mais chuvoso for, mais a rocha vai sofrer o processo de intemperismo químico. Então, você vai conseguir decompor mais a chamada rocha-mãe. O que é a rocha-mãe? É aquela rocha que está em camadas mais profundas.
Então, quanto mais úmido for o lugar, mais úmido, mais chuvoso, você vai ter um solo mais profundo. Então, aqui tem um exemplo de um esquema que ele mostra, tá, a formação basicamente dos solos. Não se importa que esses nomes estão, tá? Mas se preocupa aqui com a largura. Perceba que em lugares de, floresta tropical, quer dizer que é uma região que chove bastante. Perceba que aqui você vai ter a linha, de precipitação, azul. Lugar quente, temperatura. Então, lugar que chove muito, o que acontece? Você vai ter um solo mais profundo. Perceba que essa parte aqui, que a rocha mais clarinha aqui, é a rocha mãe, que a gente fala que ela foi ela não foi alterada. Essa que está no cinza um pouquinho mais escuro vai ser a rocha pouco alterada. E conforme ela está indo para a superfície, é que mais sofreu alteração. Perceba que quanto mais chover, mais profundo é o solo. Perceba que se você pegar uma região de clima desértico a semidesértico, né, ou uma região semiárida, você pode ver que o solo vai ser bem mais raso. Numa zona basicamente temperada, né, que é onde você vai ter essa formação aqui de zona temperada, né, zona que a gente chama de podisolização, você vai ver que você vai ter uma formação do solo, mas não é um solo tão profundo. Então, o clima ele é fundamental. Segundo, os organismos, tá, que vão ser as bactérias, os fungos, as minhocas, formigas, vegetação, tudo isso também vai ser a microfauna que também contribui para a formação do solo, que seria um temperismo biológico. Também nós vimos o relevo. Como que o relevo favorece? Então, eu coloquei o esquema para facilitar. Então, eu tenho 3 áreas. O pico de um lugar, uma região com uma depressão e uma região aplainada, um platô, que se fala tanto agora em platô, né? Então, olha só, uma área que você tem essa formação assim muito pontiaguda, a hora que chover, que tá vendo a chuva aqui, a água bate e escoa, bate e escoa. Então, o que acontece? Não dá tempo da água fazer o intemperismo químico. Então, você pode ver que a camadinha de solo é muito fininha, quase ela nem existe, certo? Por isso que quando as pessoas constroem as suas casas aqui, nas encostas de serra, muitas vezes o deslizamento é muito tão comum, porque essa camada de solo é muito fina. Então, qualquer chuvinha, qualquer momento que ela encharque, ela pode deslizar. Essa região aqui, que seria essa região mais baixa de depressão, de maneira geral, muita gente poderia falar que seria uma região mais favorável, mas não vai ser por quê? Porque a água, ela vai entrar aqui, né? Você pode ver que ela vai tá vindo para cá, só que ela não vai ter onde drenar essa água. Então, esse solo começa a ficar encharcado. A partir do momento que o solo fica muito encharcado, ele não absorve mais água, ele satura. Então, também ele não forma um solo tão profundo. E perceba que num lugar que a água bate, escoa, que eu tenho uma drenagem, e ainda dá tempo da água infiltrar, você vai ver que o solo vai ser mais profundo. Então, o relevo ele é um fator que favorece muito a formação do solo. A composição, ele vai ser importante porque a composição vai determinar a fertilidade ou não do solo. Então, se for um solo originário de uma rocha, né, que traz minerais, que traz nutrientes, ele vai ser um solo fértil ou não. No caso, todo solo que tiver uma origem vulcânica, como o nosso terra roxa, ele vai ser um solo de grande fertilidade, ok? Bom, outro fator também que favorece é o tempo de formação. O tempo de formação seria se ele é um solo jovem, certo? Ou se ele vai ser um solo maduro. Perceba que quando ele é um solo jovem, ele é um chamado neossolo. Ele é um solo muito raso. Pode ver que você não tem os horizontes. Vocês já viram isso aí, na aula que vocês fizeram pela SAI. Não tem os horizontes praticamente do solo, ok? Aqui, conforme ele vai ficando maduro, você vai tendo mais os horizontes, as camadas. Que são os horizontes? São as camadas. Então, quanto mais profundo for o solo, quanto mais velho ele for, quanto mais maduro, mais horizontes ele vai ter. E quanto mais horizontes ele tiver, melhor ele é um solo para ser usado. Então, um solo jovem, não que ele não possa ser usado, mas a fertilidade dele vai ser muito menor, tá? O uso dele talvez vai ser muito menor do que se eu tivesse um solo mais maduro, tá? Aí vem um detalhe, né? A natureza demora muitas vezes centenas de anos para formar alguns centímetros de solo, de horizontes do solo. Porque esse processo de temperismo, esse processo de quebra, também vai variar muito conforme a resistência da rocha. E aí o homem, muitas vezes, em poucos meses ou poucos anos, ele destrói aquilo que a natureza demorou centenas, dezenas de anos para ser formado.
Ok? Então, esses são os principais fatores que favorecem a formação do solo. Não esqueça que o tempo de formação é fundamental, o tipo de relevo que vai ser formado esse solo também influencia muito, e o clima. Quanto mais chuvoso for, mais o intemperismo químico vai atuar, e isso favorece ser um solo mais profundo. Ok? Então, relembrei bem rapidinho como que um solo se forma. Se tiver mais alguma dúvida, dá uma olhadinha na sua apostila. De boa? Vamos lá. Agora vamos falar específico dos solos brasileiros. Vocês têm esses solos na tua apostila, tá? Já seria na frente B. É lógico que eu coloquei um ou outro aí, né? Apenas para diferenciar alguns nomes, mas não deixa de ser os solos que vocês têm na tua apostila. Então, você pode acompanhar pela sua apostila, tá? Se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui na parte de vocês aqui. Essa parte de solo aí, pessoal, vai ser na parte da frente B, onde vocês vão ter aqui, ó, os solos brasileiros, tá? Aí nós vamos ter aqui, inclusive, ó, aqui, ó, vocês vão estar vendo nessa partezinha aqui, que tem os tipos de solo, algumas fotos, tá? E até a localização deles. Seria bem interessante vocês acompanharem comigo. Então, vamos lá. Solo da Amazônia. Bom, o solo da Amazônia, todo mundo já ouviu falar que na Amazônia, é lógico, todo mundo sabe que eu tenho a presença da floresta amazônica. E as pessoas têm uma ideia que é um solo super mega fértil, e que não é bem assim. Ele é um solo, de maneira geral, formação arenosa, até mesmo porque é de uma formação sedimentar. Ele é um solo frágil, tá? A fertilidade é muito superficial, porque a própria fertilidade é gerada pela própria floresta amazônica, que são as folhas, os micro-organismos que vão dar fertilidade. Por isso que se você retirar a floresta amazônica da região do solo, não é um solo que vai ser muito bom, provavelmente ele vai empobrecer muito rápido. O que é um solo aluvial? Toda vez que você ouvir a palavra aluvial, eu estou me referindo a, de alguma maneira, rio. É aquele solo que é formado nas margens do rio, na beira de rio. Acho que todo mundo já ouviu falar que beira de rio o solo é bom, certo? E por quê? Porque o rio, ele transporta vários sedimentos, ou seja, ação fluvial, ação do rio. Ele transporta vários sedimentos que vão depositando à margem do rio e dá uma certa fertilidade. Então, geralmente, um solo à margem do rio, além dele ser úmido, ele acaba sendo um solo com uma fertilidade legal. O que é um latossolo? Um latossolo, guarda isso, porque cai latossolo e litossolo. Perceba, ó, uma letrinha só muda tudo. O latossolo é um solo profundo, ele é típico de um clima quente e úmido, ou seja, algo predominante no Brasil, e onde vai predominar o intemperismo químico. Ora, por que ele vai ser um solo profundo? Nós já falamos, porque a água vai conseguir infiltrar e vai conseguir sofrer o processo de intemperismo em camadas mais profundas. Já se você tiver um lugar que é mais seco, como no sertão do Nordeste, que eu tenho um solo da Caatinga, você vai ter um solo tipicamente chamado de litossolo. Ora, o que é um litossolo? Ele é um solo mais raso. Ora, mas por que ele é um solo mais raso? Porque predomina um temperismo físico. Ora, e por que predomina o temperismo físico no sertão? Porque nós já vimos na outra aula que no sertão eu tenho um clima semiárido, então chove pouco, é mais a atuação do que? Do vento, da variação de temperatura. Então ele vai ser um solo mais raso, um solo mais jovem, pouco desenvolvido. Isso não quer dizer que não possa ser usado, tá? Mas ele não é um dos melhores solos do Brasil. Diferente quando você pega o solo do Massapê. O Massapê, ele aparece na zona da Mata Nordestina. Ora, onde é a zona da Mata Nordestina, galera? Aonde? Litoral do Nordeste. Tá? Quem lembra do ciclo da cana na história, vocês com certeza devem ter ouvido falar, fator favorável, um clima quente, clima úmido e um solo fértil, solo de Massapê, é a região de plantação de cana. Ele é um solo argiloso, não é arenoso, ele é argiloso e tem uma grande fertilidade. Tá? Um solo dos mais antigos solos usados no Brasil desde a colonização. O terra roxa, que também é chamado de arenito basáltico, arenito é uma rocha sedimentar, acho que vocês lembram disso, e basalto é uma rocha vulcânica, típico do centro-sul do Brasil, certo? No caso, por exemplo, aparece muito na região de São Paulo, Paraná, aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. É um solo de grande fertilidade, ele é um latossolo, é um solo profundo, e é um solo de origem vulcânica, certo? Terra roxa, né, de roça vermelha. O cerrado, vocês sabem que o cerrado
na região central, ele é um solo que tem um pH muito baixo, então ele é um solo ácido. Durante décadas, nós vamos ver mais para frente, era visto como um solo que não era usado para nada, por isso que a pecuária cresceu tanto, né, durante séculos aqui na nossa região, até que descobriram a técnica, né, para corrigir, que é a calagem do solo, que é você adicionar o calcário no solo. Tá? E o Brunizen, que é um solo da Campanha Gaúcha, que é a região dos Pampas, ele é um solo frágil, ele é um solo que o horizonte orgânico, a parte fértil, ele é muito superficial, porque é a região de vegetação rasteira, as gramíneas, os campos. Então, as próprias raízes, elas não favorecem muito, né, a fragmentação do solo. Inclusive, é nesta região, nesse solo de Brunizen, tá, na Campanha Gaúcha, que a gente tem o problema da arenização. Ok? Então, aqui os tipos de solo. Bom, quais são os principais problemas do solo? Então, degradação do solo. O que é lixiviação e o que é laterização do solo? Essas duas coisas, geralmente, elas estão juntas. Para laterizar, eu tenho que lixiviar o solo. Gente, o que é lixiviação? Lixiviação é um processo que é de lavagem do solo. Ou seja, o solo é lavado. Lavado por quem, pessoal? Pela água da chuva. Quando a chuva lava o solo, ele carrega praticamente toda a matéria orgânica e vários minerais que estão presentes nos horizontes mais superficiais do solo. E o que acontece? Isso vai provocar o empobrecimento do solo. Então, o solo que fica desnudo, o que é um solo desnudo? Sem roupa, sem cobertura, tá? Um solo desnudo, pessoal, você pode ter o problema da lixiviação e o empobrecimento do solo. Então, qual uma técnica para você evitar isso? O chamado plantio direto. Por isso que eu não sei se vocês já repararam, né? Quem mexe com o campo, o pai trabalha no campo sabe, que geralmente quando você faz a colheita, geralmente não se tira a vegetação, né? Deixa a vegetação até preparar a terra para fazer a próxima semeadura. Por quê? Se você tirar tudo, deixar o solo desprotegido, vem a ação do vento, da chuva, do calor, que vai empobrecer o solo e pode gerar outros problemas, inclusive como a erosão. Ok? Outro problema, laterização. O que é laterização? É o solo laterítico. O que é um solo laterítico? É quando aquele solo, preste atenção, o solo ele é lavado, lixiviado pela chuva. Então vem a chuva, caiu, lava, leva o sedimento. Caiu a chuva, vem, lava, carrega o sedimento. Se o solo está sendo lixiviado, quer dizer que ele está desprotegido, ok? Aí o que acontece? Nesse processo, esses minerais eles são transportados. E geralmente se fica muito presente o óxido de ferro e o alumínio. Só que o ferro no solo, com um ambiente de chuva, seca, chuva, seca, o que acontece? O que acontece? Ele oxida. E aí cria uma camada ferruginosa, dura, fica um solo duro, compactado, super mega difícil para você plantar. O solo laterizou, o agricultor, para recuperar, ele vai ter que gastar um pouco de dinheiro para ele recuperar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar a laterização, eu tenho que evitar que o solo seja lixiviado. Ok? Bom, a acidez do solo, como eu falei para vocês, que é um problema do solo do cerrado, como que eu resolvo? Com a calagem do solo, que é você adicionar o calcário. E aí você aduba e você planta o que você quiser. Ok? Bom, erosão. Agora isso aqui é importante. Vocês sabem que a erosão é um processo de quê? Na verdade, é um processo que os sedimentos ele está sendo retirado, transportado e sedimentado em algum lugar. Quem que faz esse processo? Né, que essas partículas vão se deslocar. Pode ser o vento, pode ser a chuva, pode ser o homem, pode ser a água do rio, os diversos fatores externos, os exógenos. Ok? Como que o processo erosivo acontece? Presta atenção, porque isso cai muito, muito em prova, inclusive no Enem. O processo ele começa com a chamada erosão laminar. O que é erosão laminar? É quando a chuva ela lava aquela parte mais superficial, retira os sedimentos mais superficiais, como se fosse uma lâmina, a parte mais superficial. Só que se esse processo continua, dependendo da resistência do solo, se for maior ou menor, se for maior, isso pode durar muito tempo. Se for menor, começa a formar sulcos ou ravinas. Sulcos ou ravinas, que são essas rachaduras, vocês estão vendo? Essas aberturas aqui, ó.
sucos e ravinas. Aí o que acontece? Esses sucos ou ravinas, certo? Vai crescer e pode dar origem a grandes erosões que nós chamamos de vossoroca. Ok? Gente, você ter uma vossoroca na sua propriedade, que pode ser um problema urbano também. Isso é muito sério. Você vai gastar muito dinheiro para você resolver. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, usando técnicas para evitar isso no campo. Quais seriam as técnicas para evitar a erosão? Rotação de cultura. Por que a rotação de cultura é importante, Celilza? A rotação de cultura é você plantar produtos diferentes que vão repor os nutrientes em períodos diferentes do ano para que o solo não empobreça. Porque o solo empobrecido, ele é frágil, facilmente erodido, certo? Outra técnica, que é a técnica mais usada no Brasil, é a curva de nível. Perceba que, com certeza, a água da chuva não corre assim. A água da chuva, ela corre assim, ó, nesse lugar. Ok? Por que ela vai correr assim? Eles formam essas curvas, onde essas curvas vão diminuir a velocidade da água. Consequentemente, ele vai diminuir a força da lixiviação e vai diminuir a possibilidade da formação de ravina e de vossorocas. Então, como o relevo brasileiro, predominantemente, ele tem ondulações, ele tem planaltos, a técnica mais usada é a curva de nível. Essa aqui, o terraceamento, que planta em forma de degraus, aqui, ó, tá vendo que são degraus? Tá? Isso é muito típico em regiões serranas. Aqui no nosso estado, a gente não vê muito isso, não. Você pode ver muitas vezes terraços no sul, em algumas áreas do sudeste, que você vê essas regiões serranas. Então, você corta aqui, ó, como se fosse degraus aqui, e você vai plantar nesses degraus aqui, ó. Essa é uma técnica muito importante, muito usada na Ásia. Tá? Você sabe que os terraços eram cultivados dessa maneira, essa técnica, desde os incas, tá? Os incas usaram essas técnicas. É uma das técnicas usadas para você evitar a erosão. Ok? Outro problema. Desertificação e arenização. Por favor, preste atenção, preste atenção. É o nosso último slide sobre os problemas do solo. O que é desertificação? Quando eu falo em desertificação, você lembra automaticamente de deserto. E quando você lembra de deserto, a gente lembra basicamente, primeiro, as pessoas acham que é um lugar quente. Não é necessariamente. Deserto pode ser quente, como pode ser frio. Ok? Não esqueça disso. A característica que marca um deserto é a ausência ou pouquíssima chuva. Certo? Então, para eu ter a desertificação, o que você vai ter que ter? Eu vou ter uma degradação do solo. Como assim? Como que o solo vai ser degradado? Pelo mau uso do solo. Pode ser algo natural, mas é uma coisa lenta, mas geralmente ele é acelerado pela ação humana. Então, o homem, pelo mau uso do solo, ele pode degradar de tal maneira o solo, e se isso acontecer numa região árida, semiárida ou com muito pouca chuva, certo? Eu vou ter a formação de uma área desertificada. É o que acontece, por exemplo, no sertão do Nordeste. Então, no sertão, nós já temos o problema da desertificação, tá? Então, você forma um solo arenoso, certo? Um solo arenoso. Mas por que ele formou esse solo arenoso? Porque você teve um mau uso dele, certo? E isso vai se chamar desertificação e não arenização, porque ele está num clima mais seco, onde a evaporação ela é muito maior do que a precipitação, ok? Mas se você usar o solo de uma forma inadequada, certo? Numa região que o solo se torna arenoso, ele também se torna a formação de areais, um solo arenoso. Porém, ele está numa região que ainda o clima é úmido, quer dizer, forma um solo arenoso, mas ainda continua chovendo. Aí não é desertificação, é arenização, tá? Justamente o nome aqui, ó, arenização, ele vem de formação de areais. Aonde isso é muito comum, tá? Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, como por exemplo nos Pampas. Então, o que acontece? Nos Pampas, eu tenho uma cobertura vegetal muito superficial. Tá? Até mesmo que são as gramíneas, são os campos. Essa região já tem um solo meio arenoso, então é um solo mais predisposto a formar esses areais, certo? Aí o que acontece? O homem remove a área da vegetação,
certo? Pode ser, de repente, para a formação de pastagens, ou pode ser para atividade agrícola, tá? Aí a chuva vem, lava esse solo se torna mais exposto e começa a destruição desse solo, formando essa grande formação de areia, arenoso, certo? Porém, continua ainda chovendo no lugar. Por isso que é arenização. Entenderam a diferença de desertificação e arenização? Entenderam? Tá? Cuidado, pessoal, porque esse é um assunto que cai bastante em provas, inclusive durante muito tempo, pessoal, desertificação era usado como maneira comum para todos os problemas. Só que aí eles começaram a perceber que no sul também tinha esse processo, também iniciando esse processo. Aí o que eles resolveram fazer? Começaram a tentar diferenciar o processo que acontece numa região que quase não chove, numa região que chove mais. E aí foi criada essa expressão arenização. Ok? Gente, a gente vai parar por aqui, tá? Vou deixar a atividade para vocês fazerem no seu livro e também vou deixar a atividade para vocês fazerem como tarefa, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse conteúdo e logo, logo a gente vai se ver, se Deus quiser, tá? Um beijo, gente. Gostei de novamente, tô com saudade de ver vocês, de escutar aquele barulho, aquela falação toda, tá? Terceiro A, terceiro B, tô no coração, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau.